Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Ernesto e eu trago para vocês hoje uma questão bastante polêmica. A pergunta é: pedofilia é crime, sim ou não? Bem, a resposta é não. Pedofilia não é crime. A princípio, essa minha afirmação ela pode ser considerada absurda, além de causar espanto, mas ela é verdadeira. A pedofilia é um transtorno da sexualidade, é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Essa doença consiste na preferência sexual por meninos e meninas pré-púberes ou no início da puberdade. Lembrando que criança é aquela pessoa até 12 anos incompletos e adolescente aquela pessoa entre 12 e 18 anos incompletos. Então, tratar todos os indivíduos que abusam ou exploram sexualmente crianças e adolescentes como pedófilo do ponto de vista clínico ou jurídico, reconhecer que todos esses indivíduos são portadores dessa doença. Logo, eles devem ter a pena reduzida, devem ter a pena atenuada. Por quê? Por conta do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, que diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, esse equívoco conceitual, confundir a pedofilia doença com o abuso ou exploração sexual de criança e adolescente, que é crime, tem sido uma prática recorrentemente utilizada pela mídia. Ok? E o mais grave ainda é apontar muitas vezes de forma espetacular o problema sem indicar soluções ou caminhos que possam fazer cessar essas graves modalidades de violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. Então o que se pode fazer? Você pode denunciar no Disque 100. Existe um número específico para isso, o Disque 100. Pode denunciar também no Ministério Público, na polícia, no juizado de menores ou no conselho tutelar. Então, não confunda o pedófilo com o adulto que abusa ou explora sexualmente uma criança. Porque nem todo abusador sexual é pedófilo. E mais do que isso, a grande maioria dos abusadores sexuais de criança e adolescente não são pedófilos. O diagnóstico da pedofilia doença requer uma preferência duradoura por crianças. E isso deve ser atestado por meio de laudo pericial. Já o abusador sexual, ele se aproveita de situações em que as crianças ficam mais expostas e vulneráveis para obter o seu prazer sexual. Então, olha só, nesse caso do abusador sexual, ele pode responder por crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, previsto tanto no Código Penal quanto no ECA. Então, primeiro deles, a grande maioria dos casos em que a pessoa abusa da criança ou do adolescente, ele incorre no crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Mas também pode ser o artigo 218, que é o crime de corrupção de menores, ou melhor, mediação de menor de 14 anos para satisfazer a lascívia de outrem. Ok? Qual a diferença dos dois crimes? Que no estupro de vulnerável há a conjunção carnal ou a prática de outros atos libidinosos. A conjunção carnal, gente, é a penetração do pênis na vagina, é o coito vagínico, ou outros atos libidinosos. Existe o contato físico aqui. Já na corrupção de menores, previsto no artigo 218, o terceiro ele vai induzir o menor a satisfazer a lascívia de outrem. Nesse caso, não há contato físico. Geralmente esse crime aqui é cometido com a chamada contemplação lasciva, em que o menor de idade tira a roupa, né, fica dançando, fazendo striptease para o maior de idade. Isso pode acontecer inclusive pela internet, por webcam. Também pode incorrer nesse crime aqui, o artigo, nesse tipo, né, o artigo 218-A do Código Penal, que é a satisfação da lascívia, ou seja, satisfação do prazer sexual mediante a presença de menor de 14 anos
Ou artigo 218b do Código Penal, que é o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Ou também pode incorrer em crimes previstos lá no ECA, né? O artigo 240 do ECA traz o crime de utilização de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica. Pornografia, né? Artigo 241 do ECA, que é o comércio de material pedófilo. Artigo 241A do ECA, difusão de pedofilia. Artigo 241B do ECA, posse de material pedófilo. Artigo 241C do ECA, simulacro de pedofilia. Artigo 241 do ECA, de aliciamento de crianças. Então, gente, concluindo, tem pedófilo que não abusa sexualmente de criança. É o cara que tem sua perversão sexual oculta. Esse cara, ele não é criminoso, logo ele precisa de tratamento. Mas tem pedófilo que abusa sexualmente de criança, adolescente. O cara é doente e ele abusa de criança ou adolescente sexualmente. Nesse caso, esse indivíduo ele vai ser submetido a um processo legal. No processo vai ser reconhecido que ele é um doente mental, logo ele vai pegar uma medida de segurança. Se o transtorno mental dele for de menor envergadura, ele vai ter a pena diminuída. Então, nem todo abusador de criança é pedófilo, mas se o pedófilo for abusador de criança, ele vai responder e pode pegar uma medida de segurança. Então, tecnicamente, pessoal, o mais adequado é utilizar o termo agressor sexual para descrever pessoas que mantêm relações sexuais com crianças e adolescentes, já que esse conceito inclui os pedófilos, mas não se limita a eles. Tá certo? Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, comenta, curte, compartilha e nos acompanhe. Até mais. Grande abraço.